Olá, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso artigo, que traz as 17 habilidades que nós julgamos essenciais de se trabalhar em cursos de ciência da computação, desde o início da graduação em computação. E eu sou o Roberto, a minha área de pesquisa principal é IHC. Eu sou Letícia, minha área principal é engenharia de software. E eu sou Fabiano, a minha área principal é inteligência artificial. E aqui nessa conversa com vocês, nós vamos trazer especialmente a razão, os motivos do porquê que nós identificamos essas habilidades, porquê que nós propusemos uma disciplina para exercitar essas habilidades logo no primeiro semestre e o que nós temos percebido com isso. A gente concebeu essa disciplina na última reforma do curso de graduação, uma atualização da nossa grade, porque havia a percepção de que os alunos tinham uma certa dificuldade nas disciplinas iniciais de programação, no primeiro período. Né? Faltava ali um passo inicial. Né? Então, falar sobre pensamento computacional e localizar os alunos dentro da área, né, onde o curso está, né? A gente está no curso de Ciência da Computação. Então, houve essa percepção aí de que faltava alguma coisa. E aí surgiu a ideia de construir uma disciplina introdutória, né? Então, tentar se cobrir aí esses pontos. Com isso, a nossa proposta é tanto oferecer para as nossas alunas e alunos uma visão mais abrangente sobre o que é a computação e também sobre o curso que eles escolheram, né? O curso de Ciência da Computação no Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná. A estrutura que eles têm, as possibilidades de atuação na carreira, de modo que desde o início do curso a pessoa esteja situada, né? E esse é o curso que eu escolhi, essas habilidades que eu vou desenvolver, essas minhas possibilidades de atuação. Então, o nosso principal propósito é situar e, ao mesmo tempo, já acelerar ou promover o desenvolvimento dessas habilidades que nós consideramos essenciais para a pessoa ao longo do curso e depois na vida profissional dela. Não é? Então, para nós, é importante que isso seja desenvolvido no início, porque a pessoa vai tirar mais proveito disso ao longo da sua graduação e da sua vida profissional. E também, se for o caso de que ela não se identifica muito com o curso, ela já identifica isso no início, ela também pode redirecionar os seus rumos da carreira. Não é? A gente queria diminuir a evasão no meio do curso, no final do curso, né, depois que o aluno já tivesse passado por disciplinas e só depois percebido o que ia ser o curso. Né? Então, adiantar essa visão dele para que ele possa tomar os novos rumos o quanto antes. Né? Tá. Então, o primeiro estudo que nós fizemos para chegar, né, nessa disciplina que nós já começamos a falar para vocês, né, nós analisamos as habilidades e competências em nível internacional aí da ACM, da I3E, e olhamos para o currículo de universidades bem conhecidas, como Stanford e Oxford, né, para olhar quais disciplinas ou estratégias eles ofereciam para os alunos ingressantes, né, e quais habilidades que as recomendações das nossas grandes organizações traziam. No cenário nacional, nós consultamos as recomendações da SBC, né, do MEC, e também nós analisamos disciplinas introdutórias oferecidas em mais de 10 universidades de todas as regiões do país, né, para ver como que eram essas disciplinas, quais assuntos eles trabalhavam, qual o método didático empregado. Né? Então, dessa análise, nós chegamos nesse conjunto de 17 habilidades, que são bem descritas e explicadas no artigo, né, e que nós agrupamos, né, de uma forma não exclusiva em três grandes grupos. Né? O primeiro grupo são habilidades mais relacionadas à resolução de problemas. Né? A resolução de problemas que tem muito a ver com as habilidades computacionais. Né? Tem muita relação com o chamado pensamento computacional. Né? Transcende elas, mas, né, tem uma relação bem forte. O segundo grande grupo são habilidades mais relacionadas ao comportamento profissional, né? E aí, por exemplo, questão de ética e responsabilidade aparece de uma forma destacada.
né? Então, na nossa percepção, esse tipo de habilidade precisa ser exercitada desde o início, né, e de uma forma situada nos conteúdos de computação, né? E o terceiro grupo é com relação ao contexto situado, né? Ou seja, a pessoa vai resolver o problema, mas esse problema é de alguém, né? Esse problema tem sentido num contexto social real. Então, a pessoa tem que entender que esse problema ele existe num contexto e ela tem uma postura profissional, habilidades pessoais também de comportamento profissional que ela precisa exercitar ali. Então, esse foi o conjunto total que, depois de fazer um refinamento, nós elegemos como sendo as 17 habilidades, né, mais importantes para trabalhar desde o início. Aqui, com base nessas 17 habilidades, o passo seguinte foi pensar em como uma disciplina poderia promovê-la, né? Ou melhor, como nós poderíamos promover o exercício dessas habilidades com uma disciplina oferecida no início do curso. Então, é possível ver que algumas dessas habilidades, como algoritmo, reconhecimento de padrões, decomposição, nós conseguimos trabalhar com exercícios, né, com atividades, com conteúdo mesmo, né, da disciplina. Agora, tem várias outras habilidades que elas são mais relacionadas às chamadas soft skills, que elas dependem muito do método didático empregado. Não é? Então, quando nós estamos falando de autonomia e comprometimento, experiência de projetos, colaboração, são habilidades que dependem do modo como a disciplina é conduzida. Não é? Do mesmo modo, se a gente for falar de visão sistêmica, resolução de problemas reais, todo o conteúdo, toda a discussão da disciplina precisa estar situado em algum problema relevante e que faça sentido para a realidade do nosso público, dos nossos alunos e alunas. Após a nossa disciplina, resultou em 3 eixos. O primeiro eixo, que nós chamamos de Introdução à Ciência da Computação, que visa situar a pessoa na área da computação, no curso aqui da computação na Federal do Paraná. O segundo eixo, que é relacionado ao pensamento computacional, com o objetivo de exercitar habilidades básicas do pensamento computacional independente de linguagem de programação, né, para dar conta dessa diversidade do nosso público discente. E o nosso eixo 3, que é pensamento sistêmico e socialmente consciente, que é para que a pessoa consiga ter uma visão mais ampla da área da computação, da sua aplicabilidade e também da responsabilidade profissional na atuação. Então, uma vez que nós trabalhamos em cima das habilidades e nós chegamos na proposta de uma disciplina, no artigo vocês encontram lá a ementa completa, informações de como ela foi trabalhada no nosso formato remoto. Nós aplicamos ela e desde 2019 e em 2020, por causa da pandemia, nós convertemos a disciplina num formato totalmente remoto. Então, essa aplicação da disciplina que nós relatamos no artigo, é uma disciplina de 60 horas, onde nós conduzimos 16 horas de aula síncrona durante 6 semanas, né, em diferentes encontros. Em média, um encontro por semana para discussão, apresentação com os alunos. Para apoio nosso na disciplina de forma totalmente remota, nós usamos uma grande diversidade de ferramenta. Nós combinamos um conjunto desses tipos de ferramenta para cada atividade que nós fomos conduzindo, né? Justamente para favorecer uma maior dinamicidade da disciplina. Então, como estratégia de gamificação, nós trabalhamos com quiz construído com perguntas criadas pelos próprios alunos e alunas e elaboradas, revisadas por nós. Um jogo no estilo show do milhão, em que as pessoas podiam praticar isso, né, no horário que quisesse. Nós fazíamos sessões síncronas de jogo, todo mundo junto. Jogo no estilo Space Invader, em que tem as navezinhas e a pessoa precisava acertar na resposta correta. E principalmente o uso de emblemas. Então, o uso de emblemas, na medida que a pessoa fosse completando atividades, ela ganhava alguns emblemas. Alguns emblemas eram atribuídos de forma automática, né, como quando a pessoa completava algumas tarefas, alguns desafios, o próprio Moodle já atribuía um emblema, e alguns eram atribuídos pelo nível de qualidade da atividade.
Então, por exemplo, cada bloco tinha uma entrega principal. Então, se a pessoa entregasse um trabalho considerado de alto nível, de alta qualidade, nós atribuíamos manualmente a ela um emblema, né, do Yoda. Então tinha o Yoda Little, o Yoda Warrior e o Master. E se a pessoa conseguisse os 3 emblemas, né, ela fez as 3 grandes entregas de alta qualidade, ela ganhava um emblema Jedi. Aquelas habilidades todas, o curso foi dividido em 3 eixos, né? Então, blocos. O primeiro bloco deles tratou de introdução à ciência da computação, onde a gente trabalhou as diversas áreas da computação. Então, os temas foram, né, selecionados aí previamente, distribuídos entre os alunos, e basicamente eles trabalharam com leituras de materiais e coletas de material na internet, de livros, discussões, para a construção de um texto de referência sobre aquela área da computação dentro do Wiki. A gente usou a ferramenta do Moodle para isso. E a partir desse conteúdo que eles geraram para cada um das disciplinas, subdisciplinas dentro da computação, eles também desenvolveram questões que alimentaram daí esses jogos aí que foram aplicados, né? O caso do robô assassino é um caso fictício proposto pela CM na década de 90 para discussão de responsabilidade ética e profissional dentro do desenvolvimento de software. E esse caso do robô é muito interessante porque ele faz com que a pessoa acompanhe o desenvolvimento do caso na medida que ele vai se desdobrando, e ele passa por várias áreas da computação. Então ele vai trazer questões relacionadas à especificação do software, ele vai trazer questão relacionada ao desenvolvimento propriamente dito, a teste, a interface de interação com o robô. E o que ele mais impacta, o que ele é mais importante, é porque ele traz à tona de forma explícita a noção de responsabilidade profissional nessas diferentes áreas. Então ele foge um pouco daquela discussão superficial de quem é culpado por algo, e ele promove essa reflexão sobre o quão responsável, o que tipo de responsabilidade e de quem existe em cada etapa, em cada parte de todo um processo envolvendo uma construção e uso de uma tecnologia. Um ponto que é bastante interessante de perceber na condução, né, dessa fase inicial, é que como os alunos, cada subgrupo, trabalhou um tema específico, uma sub-área da computação, então um pouco desse conhecimento acaba sendo trazido para a discussão do caso do robô. Então eles tentam contextualizar essa responsabilidade, as questões éticas dentro de cada uma das sub-áreas que eles acabaram de construir um texto, de analisar, de estudar, né? Então essa integração entre a discussão do problema e a percepção de que as sub-áreas da computação têm responsabilidade, têm atuação direta no problema, acho que é uma questão bastante interessante. Um ponto que é bem relevante de destacar na atividade da Wiki é porque as pessoas tinham acesso, nós recomendamos a ela uma série de leituras, né? Essas leituras englobando diferentes temas, desde o histórico da computação, ao papel, à atuação das mulheres na computação, questões éticas em algoritmos. E então elas escreviam uma matéria. Então, só nisso as pessoas já estavam exercitando a habilidade, né, de síntese, de análise crítica, de escrita e leitura, né, que são as habilidades muito importantes desde o início. E as pessoas também tinham a responsabilidade de ir atrás de mais material. Então, essa perspectiva mais proativa de compilar, de produzir o material. Não é? E essa forma, né, na Wiki de você trabalhar de modo aberto, colaborativo, também é muito útil, foi muito produtivo, porque as pessoas estavam o tempo todo vendo o conteúdo produzido uns pelos outros, podendo deixar comentário, opinar, né, e contribuir com o conteúdo das outras pessoas também. Então, na parte do bloco 2, focado em desenvolver ou exercitar as habilidades relacionadas à resolução de problemas, ao pensamento computacional, nós utilizamos uma abordagem orientada a desafios.
que inclusive é uma pesquisa de doutorado que vem sendo desenvolvida aqui no nosso programa de pós-graduação pela Carolina Moreira. Nós trabalhamos 4 desafios que exercitam diferentes problemas, né, desde problemas básicos de lógica até problemas de ordenação e problemas de otimização. As pessoas precisavam entender o problema e propor uma solução para eles, inicialmente na forma de instruções, na linguagem natural, e posteriormente na forma de fluxograma. Então, nós não exigíamos domínio de linguagem de programação. No nosso curso, né, paralelo a essa disciplina, ou seja, no mesmo período, os alunos estão cursando uma disciplina de programação, né, uma disciplina de algoritmos básica, onde eles estão aprendendo uma linguagem específica de programação. Daí, aqui, a gente optou por para não ter esse conflito, né? Eu acho que a questão de se ensinar 2 linguagens de programação ao mesmo tempo gera problema, né? Principalmente no caso, na fase inicial. Então, por isso a opção da gente ir para a descrição em português e fluxograma, né? O objetivo também é bem isso, é estruturar, é provocar o aluno que ele estruture sem o problema da linguagem. E normalmente, né, esse conteúdo ele é colocado normalmente antes do aluno ver aquele conteúdo em algoritmos, que vê com linguagem. Então muito mais para provocar a gente isso. não queria ter a sintaxe da linguagem como problema adicional, né? Isso. Acho que esse foi o principal fator, né? Isso. E aí, conseguindo trabalhar isso na forma de fluxograma, permitia também que nós conduzíssemos revisões por pares, onde cada pessoa podia analisar, executar e oferecer sugestões de melhoria para a solução de outras pessoas. Também era possível verificar questões de legibilidade, né, de precisão, de fluxo, né, se as instruções estavam encadeadas, apresentadas de uma forma coerente, e também se a solução proposta resolvia o problema que ela deveria resolver. Então, com os fluxogramas era possível discutir isso, e com base nos resultados dessa análise das soluções, havia um momento em que as pessoas deveriam fazer a melhoria dessas soluções propostas. Em alguns casos, essa melhoria envolvia resolver o problema com uma menor quantidade de passos, não é? Em alguns outros casos, exigia melhorar a questão da legibilidade, da clareza das instruções. Eu gostei muito da revisão por pares, porque provoca até a habilidade de leitura de um texto ou de um fluxograma estruturado, né, pelo outro colega, por um outro colega. Né? Então, ele tem que se colocar na posição de entender o que o outro está propondo, né, faz com que ele melhore, que ele perceba as questões de legibilidade próprias. Né? Um ponto que foi muito observado na revisão por pares foram as pessoas se manifestando explicitamente, quando elas analisavam a solução de outros, de pontos que elas não tinham considerado na sua própria solução. Então, analisando, tentando entender, executar e ajudar a melhorar a solução do outro, ela também identificava pontos que ela podia melhorar na solução dela. Então, essa experiência foi muito produtiva. E mesmo no remoto, isso não foi muito afetado, né? Porque a gente já tinha implantado isso no presencial, a gente tinha encontrado bons retornos, e esse não foi A gente também sentiu que isso é bem aplicado, pode ser bem aplicado no ensino remoto também. É interessante porque, apesar de aparentemente ter aí uma questão competitiva, né, nessa questão da avaliação e tal, o resultado vai mais para o cenário colaborativo, né? Os alunos acabam contribuindo com a solução dos colegas e melhorando a sua própria solução. Então tem uma troca aí que é bem importante, e deu para perceber, né, a cada desafio que foi aplicado, essa interação entre eles foi aumentando, né, essa discussão das soluções e tal.
Os desafios que nós aplicamos, eles naturalmente iam aumentando em nível de complexidade, né? Então, o primeiro desafio ele era problema de lógica, em que a pessoa precisava resolver, com base num conjunto de dicas, um problema X dado. Né? E numa outra parte ela precisava, né, identificar por meio de dicas e de instruções quais eram os laboratórios do departamento, os professores que trabalham naqueles laboratórios. Então os desafios eram situados também na realidade do nosso departamento de informática. Nos desafios, né, nos próximos desafios, já havia habilidades mais elaboradas, como de criptografia, de ordenação e de otimização. Então, nós conseguimos notar essa melhoria ou essa evolução na capacidade de organizar as ideias, né, de como os alunos e as alunas mostravam, registravam os passos da solução. É possível identificar o entendimento ou a falta de entendimento, né, com o encadeamento das instruções, com a condição de parada, quando, né, seu algoritmo precisa chegar ao final da solução, e principalmente a questão de abstração, né? Porque quando a pessoa especifica ou quando ela está escrevendo uma instrução, ela pode escrever isso de vários níveis de abstração, né? Então aquela coisa de você pegar uma unidade de dado ou processar, ou ela simplesmente escrever que você tem que processar o conjunto inteiro de dados. Não é? Então essa evolução do pensamento estruturado se torna bem clara. Aqui no bloco 2, também nós tínhamos para cada desafio realizado, né, assim que a pessoa contemplasse os requisitos para entrega, ela recebia um emblema automaticamente. Venci o desafio tal. Né? Então, venci o desafio 1, venci o desafio 2. E segundo a avaliação que nós recebemos ao final da disciplina, isso deu para as pessoas um sentimento de progresso. Não só motivou a tentar vencer o desafio, como também ajudava a fazer com que a aluna e o aluno sentisse que estava progredindo na disciplina. Nesse eixo, nós trabalhamos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da ONU, que é igualdade de gênero, onde esse tema foi levado para os grupos, foi levado para os alunos, e onde eles faziam um processo de pesquisa para entender o que representava esse objetivo, né, para depois entrar num processo de design thinking. Para conduzir um processo de design thinking, nós fizemos encontros pontuais durante a semana, né, onde trabalhos voluntários, os alunos vinham, nós nos reuníamos e discutíamos diferentes estágios do processo de design thinking, que vai desde a empatia, que é onde a pessoa precisa pesquisar e entender mais o problema, né, quem é afetado por esse problema e o modo como é, até chegar na proposta de uma solução e no final ter um protótipo avaliado. Então, esse protótipo podia ser um conjunto de telas desenhadas, e também, se quisesse, já podiam, se algum grupo quisesse, já podia ter codificado, utilizado algum framework para prototipar a solução. O importante é que cada equipe, né, cada grupo de discentes, elaborasse no final: esse é o problema situado no contexto do objetivo 5, e essa é a solução que nós propomos, uma solução computacional para ajudar a avançar na capacidade de resolver esse problema, ou na capacidade de, né, satisfazer esse objetivo 5. Então, durante esse processo, além do trabalho em equipe, da autonomia, do gerenciamento de tempo, elas também tinham que exercitar as habilidades de organização e de pensar como é que eles poderiam trabalhar para tornar aquele produto realidade. Então, ao final de ter um protótipo para mostrar como que seria a ideia, cada discente precisava olhar lá na página wiki que eles construíram no bloco 1 e verificar quais habilidades e diferentes áreas da computação elas precisariam desenvolver ao longo do curso para serem capazes de transformar aquele protótipo em produto, né, em algo operável, em algo utilizável. Então, dessa forma, nós conseguíamos fazer com que eles se preocupassem com um problema real, de importância na nossa sociedade. O Brasil é um dos países mais desiguais em termos de gênero.
também precisavam exercitar a capacidade de entender problema e que solução que eles poderiam desenvolver para ajudar a resolver esse problema, e além disso de conhecer ou de tentar antecipar de uma forma contextualizada o que eles iam precisar aprender nas diferentes áreas da computação para tirar do papel aquela solução que eles estavam idealizando. Então, esse bloco 3 ele conseguia amarrar os outros dois, promovendo também o trabalho em equipe, a visão crítica, essa preocupação e a responsabilidade profissional. Esse vídeo demo foi apresentado para toda a turma, de maneira síncrona, onde depois haviam questionamentos, foi formada uma banca entre nós 3, professores e os monitores, de maneira a apoiar, incentivar e buscar mais entendimento no caso. Cada bloco, cada atividade da disciplina tinha uma forma de avaliação dedicada a ela, né? Elaborada própria para ela. Então, nós tivemos diferentes estratégias de avaliação em cada bloco. Mas o que tinha comum, nosso foco principal era na completude, ou seja, fez tudo o que foi pedido para fazer naquela atividade, e na pontualidade, se fez isso dentro do prazo estipulado. Então, obviamente, além disso, principalmente na matéria da Wiki e no vídeo demo, também tinha alguns critérios qualitativos, envolvendo a criatividade, a qualidade do conteúdo, que isso era considerado na hora da avaliação. Então, ao final do bloco 3, cada pessoa deveria fazer um post de autoavaliação no fórum dizendo como que ela avaliava a sua participação, sua contribuição no projetinho da equipe e quanto que ela se atribuiria de nota, como, quanto, por quê. Então essa autoavaliação foi muito útil até para nos ajudar a ter alguma ideia de como a própria pessoa via seu desempenho e sua participação na disciplina. Então, havia casos em que a atividade podia não estar tão bonita ou tão bem feita no nosso julgamento, mas que a pessoa demonstrava, explicava como ela tinha se esforçado para desenvolver e para chegar, para atender aqueles requisitos. Então, na percepção dela, ela tinha desenvolvido um trabalho bem acima do padrão. Um ponto muito importante aqui da nossa estratégia de avaliação é olhar como que os nossos alunos, as nossas alunas viam o próprio progresso, viam o seu próprio engajamento. Então, se a pessoa sentia que estava aprendendo e se a pessoa sentia na percepção dela que ela estava entendendo mais sobre o curso, sobre a área. Por quê? A gente recebe alunos de uma grande variedade de origem, com uma grande variedade de conhecimento de base. Então, é muito mais importante no início do curso que a pessoa tenha a percepção de que ela está aprendendo e de que ela está entendendo mais, do que nós simplesmente façamos um julgamento e vamos decidir se ela está ou não está. Se o nosso propósito é que a pessoa conheça o curso, que a pessoa entenda da área e que a pessoa desenvolva o interesse dela, o que nós precisamos olhar é como ela está se enxergando nisso tudo. É mais importante. Então, por isso que a autoavaliação e a visão da pessoa sobre o próprio aprendizado é o que nós consideramos como um dos indícios mais importantes de progresso. Então, além dessas atividades de avaliação, ao final da disciplina, nós aplicamos um questionário de avaliação para que nossas alunas e alunos nos dessem um feedback sobre a disciplina. Isso envolvendo tanto a percepção delas sobre as habilidades que nós queríamos exercitar, se elas acharam que exercitaram aquelas habilidades, quanto também para obter feedback com relação à estratégia didática aplicada e tudo mais. No questionário que nós aplicamos, dentre os diversos aspectos que nós queríamos cobrir, nós perguntamos com relação às expectativas com a disciplina. Então, quais expectativas nossos alunos e alunas tinham com a disciplina antes?
né? Qual a percepção deles sobre o aprendizado que eles tiveram na disciplina, sobre o entendimento deles do curso de computação, qual a dedicação que eles tiveram na disciplina e o quanto que, na percepção deles, eles exercitaram de habilidades do pensamento computacional. Eles podiam responder aí numa escala de 1, né, onde, né, seriam as opções mais negativas, e numa escala de 10, onde era extremamente positivo. E o que essa imagem nos mostra é que a percepção geral da turma, considerando aqui 28 respondentes dos 46 que finalizaram o curso, pendeu muito para o positivo, ainda de 8, 9 e 10 para cada uma dos itens, dos aspectos que nós avaliamos, que nós perguntamos a eles sobre a disciplina. De um modo bem resumido, esses dados nos mostraram que, com essa disciplina no formato remoto, nós fomos capazes de superar as expectativas que eles tinham com relação ao oferecimento dessa disciplina no formato remoto, né, e que os nossos alunos tiveram uma boa percepção de aprendizado. Né? E, de novo, o que importa neste momento, no modo mais forte, é se eles estão percebendo o que estão aprendendo. Então, o que esse quadro aqui ele nos permite dizer, ou nos permite entender, é que com essa disciplina no formato remoto, nós conseguimos superar as expectativas dos nossos alunos e, principalmente, né, que na percepção deles, né, eles aprenderam com a disciplina, aprenderam as habilidades que nós queríamos exercitar e que melhorou o entendimento deles sobre o curso. Então, para nós, o importante é como eles estão enxergando. Então, se eles têm essa percepção de aprendizado e essa percepção de melhoria de do entendimento do curso. Né? E também, né, com relação a essa percepção deles de que eles exercitaram as habilidades, né, do pensamento computacional. Então, revelando para a gente que os desafios que nós estamos trabalhando com eles faz com que eles sintam que estão exercitando essas habilidades. Com relação à dedicação, né? Porque nesse formato remoto, dentro desse contexto da pandemia, nós tínhamos uma preocupação muito grande, né, de trazer o aluno mais para perto, para ter esse envolvimento, né? E na própria avaliação que eles fizeram, né, vocês podem perceber que a dedicação que eles registraram aqui é bastante alta. Assim, a gente acredita que o formato, né, o esquema que foi usado, né, de gamificação, as ferramentas de apoio que foram escolhidas, né, teve esse papel motivador. Então, a gente teve a participação, a presença do aluno, né, a nossa taxa de abandono foi muito pequena durante essa experiência. Então, todas as pessoas que levaram a disciplina até o final, dos 50 pessoas, as 46 que levaram a disciplina até o final foram aprovadas. Então, isso está coerente com a dedicação que elas tiveram na disciplina. Do mesmo modo que nós identificamos coerência da autoavaliação delas com relação ao desempenho apresentado e identificado por nós nas outras avaliações ao longo do curso. E outro ponto que nós perguntamos aos nossos alunos e alunas é a percepção deles sobre o exercício do nosso conjunto de habilidades. Então, o quanto que eles achavam que tinham exercitado, aí numa escala de nada a muitíssimo. E, novamente, nós podemos perceber que, na percepção dos nossos discentes, eles exercitaram muito ou muitíssimo, né, na maior parte das habilidades. Então, isso nos revela que a nossa estratégia didática empregada com as atividades propostas foi capaz de fazer com que os nossos discentes sentissem que estavam exercitando essas habilidades. Então, de novo, que ela nos revela a percepção dos discentes sobre o exercício dessas habilidades, o que para nós é o fator mais relevante. Por exemplo, de habilidades que são importantes, que eles têm essa percepção. A habilidade de leitura. Né? Todos os discentes tiveram a percepção de que exercitaram muito ou muitíssimo. Né? E isso nós consideramos muito importante de ser exercitado desde o início do curso. Né, desde o início. Responsabilidade profissional também. Né? A esmagadora parte teve a percepção de que exercitou muito ou muitíssimo. Né? Então, se nós considerarmos a forma como foi trabalhada, né, nos 3 blocos, no primeiro semestre, é um resultado para nós muito relevante. Muito e muitíssimo é quase
na mesma coisa, né? Então, o que eu achei interessante é dos médios, né? Então, os dois mais de baixo ali, algoritmos e decomposição, que são os temas mais complicados, né? De fato, que a gente não tem como aprofundar muito numa disciplina introdutória, né? Essas duas noções, a gente vai gastar, sei lá, 4 semestres da formação do aluno para consolidar, né? A própria disciplina de algoritmos 1 trabalha pouquíssimo decomposição, né? Exato. Então, ter trabalhado alguma coisa... São temas mais avançados aí, né? E eu também... Daí, talvez tenha essa... E, além de tudo, a gente não está... Eu acho que o fato de não usarmos uma linguagem, não estarmos programando mesmo, também vai afetar um pouco essa percepção. A percepção também achei, porque a parte de baixo é abstração, algoritmos, decomposição, né? Dos 4, 3 são daquele eixo, né? Mas se você olhar reconhecimento de padrões, para a barra do amarelo, né? Então, reconhecimento de padrões, algoritmos de decomposição, que são os caras mais delicados aí, né? Que é desse eixo aí. O que nós podemos perceber nesse quadro é que nenhum discente teve uma percepção de não ter exercitado alguma dessas habilidades. As habilidades que foram propostas. As habilidades propostas. Então, a maior parte delas, para todas elas, a escala de muito ou muitíssimo dominou, o que mostra que a nossa estratégia didática está acertada, não é? Algumas habilidades que aparecem como médio ou pouco, é uma questão de rever até se essas habilidades estão de algum modo explícitas quando nós apresentamos a atividade, quando nós discutimos, porque pode ter alguma questão de interpretação da própria pessoa sobre o significado daquela habilidade na atividade proposta, não é? Se ela tem noção do que ela significa. O resultado mais importante aqui é que, em diferentes escalas, predominando muito e muitíssimo, os discentes tiveram essa percepção de exercitar as habilidades que nós consideramos essenciais de serem exercitadas desde o início do curso. Então, na percepção discente, a nossa disciplina e a forma como nós conduzimos, ela teve sucesso em exercitar o nosso conjunto de habilidades. Dentro dessa nossa proposta e execução da disciplina, então, até o momento, nós temos verificado que ela é capaz e muito útil para o exercício dessas habilidades, né, que nós elegemos como essenciais. A gente tem conseguido atingir os objetivos iniciais propostos da própria reformulação e da criação da disciplina no curso. A nossa percepção é que com a disciplina nós estamos conseguindo trabalhar de forma satisfatória as 17 habilidades desde o início do curso, né? E nós já temos notado que isso tem se traduzido no melhor desempenho dos alunos nas outras disciplinas de programação, né? Obviamente ainda é cedo para nós falarmos se isso vai se traduzir no melhor desempenho nas outras disciplinas. Para isso nós precisamos de um estudo longitudinal, né? Mas a nossa impressão é de que ela tem sido bem positiva para situar nossos alunos, para prepará-los também para essa dinâmica de estudo na graduação. É uma dinâmica em que requer mais autonomia, né, do aluno e da aluna, requer o exercício de todas essas habilidades que ele vai precisar para a vida profissional futura também. Inclusive o tema da evasão. E a nossa experiência no formato remoto com essa disciplina também trouxe alguns aprendizados interessantes. Um deles está traduzido aqui na forma como nós estamos conversando com vocês sobre o nosso relato. Então, nós identificamos que é bem mais produtivo quando você tem mais que um docente conversando com os alunos, e nós adotamos uma dinâmica assim, alternada, mais no estilo bate-bola, não é, do que algo linear, onde uma pessoa está falando e as outras, né, têm que responder ou acompanhar, etc. E também a gente tem relatos de colegas, né, de outras disciplinas iniciais do curso, né, que o desempenho dos alunos tem melhorado, né, nesses períodos que essa disciplina foi aplicada, né. Tanto o fato de explorar as sub-áreas da computação quanto o pensamento computacional tem ajudado
nas disciplinas básicas de algoritmos, o fato da gente abordar a história da computação no início dessa disciplina, né, explorar um pouco, né, as grandes figuras de cada uma das sub-áreas, falar um pouco de cada tema. Então, isso ajuda o aluno. Esse aprendizado dos alunos em relação ao domínio do problema, em relação ao problema, a entender o problema que eles vão ter que resolver, eu acho que tem ajudado no desempenho em geral. Que essa também foi uma preocupação que a gente teve lá no início, que é a leitura. Né? A leitura do texto do problema que eles têm que resolver. A leitura do o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que programar. Esse entendimento inicial, a gente sempre sentiu um déficit, né, em geral, nos nossos discentes, por essas diferentes origens. Né, e a gente está tratando isso, mostrando para eles, eu acho que tem a ver com como a gente consegue mostrar a seriedade de, olha, existe um texto que deve ser lido e entendido antes de tentar se resolver um problema. Eu acho que isso tem ajudado adiante nas outras disciplinas. No nosso relato aqui, no artigo, você vai encontrar link para uma instância do Moodle. Então, nós deixamos disponível lá para vocês todo o material configurado, de modo que se alguém tiver interesse em replicar esse curso, já tenha fácil de copiar as configurações, os conteúdos e aplicando lá. No artigo você encontra o link. Também deixamos um link para o relatório técnico completo, que explica como nós chegamos nessa disciplina. Então, por que ela é como é? E você também consegue encontrar todos os dados que nós usamos para compilar e para avaliar a própria disciplina, os dados do questionário com os nossos discentes. Então, obrigado pelo interesse na nossa pesquisa. Obrigado, gente. Obrigado. E nós queremos deixar registrado o agradecimento para 3 pessoas, nossos alunos de pós-graduação, o Leonan, a Mariane e a Flávia, que trabalharam conosco ao longo da oferta dessa disciplina no formato remoto. Obrigado pela parceria, pelas discussões e troca de ideia. Cabelo fio, Fabiano? Fabiano, volta aqui. É aqui embaixo. Eu estava lá na tabela em cima. O que mais que eu ia falar na autoavaliação? Vamos ver. Peraí. E também tem o link lá para outra, né? Isso não fica bem. Melhor não, porque já abriu o sorriso. Deixa eu ficar sério aqui. Pode abrir sorriso. Depois a gente, se der tempo, eu produzo até um making of. E especialmente o quê? De que a gente está percebendo que alunos estão conseguindo perceber, ter uma percepção, está percebendo que eles têm percepção, né? Como é que a gente pode falar isso? Porque eles estão tendo se posicionar, não gostei. Acho que dá para ficar só no que vocês falaram, né? Acho que mas estava bom até um pouquinho antes do que você não gostou, mas não dá até o que participaram, mas teve que começar a tocar meu alarme, né? Então, ok. Então acabou. Beleza, mas quanto mais a gente fala, mais difícil é a edição. Vai dar uma trabalheira isso aí, Roberto. Vou parar. Eu não sei se vai dar tempo, você acha que vai dar? Depois, se não der, eu tiro. Depois corta fora, né? Tá bom.